Crescimento de base de fãs. Fala pessoal, eu sou o Marcos Cunha, esse aqui é o episódio 26 do Pitaco de Quarta e o papo hoje é sobre crescer base de fãs, seguidores dentro dos canais digitais. É um desafio gigantesco para muita gente passa muito aperto pensando em como é que a gente cresce essa base e eu queria dar alguns macetes e práticas aqui que não vão acelerar de forma absurda esse crescimento, mas vão te dar alguns passos importantes para te ajudar nesse trabalho. Primeiro ponto, e que você precisa ter na tua cabeça de forma muito clara, esse é sim um trabalho de formiguinha. Você está gerando conteúdo de qualidade, você está engajando com as pessoas, você está respondendo o que pessoas falam com você, e essa base ela cresce de um jeito muito devagar. Quem me acompanha sabe que eu já estou aí há 24, 26 episódios, são pelo menos aí 6 semanas. Quem me acompanha sabe, eu já estou há um bom tempo aqui, deve estar uns 3, 4 meses que eu gero conteúdo constantemente, 2 vezes por semana no mínimo fazendo vídeo, e a minha base de fãs ainda é muito pequena, mas ao mesmo tempo eu começo a colher alguns frutos desde já por esse trabalho. Então, o que a gente pode fazer para crescer essa base de seguidores? Primeira coisa, e eu já venho falando disso há algum tempo, é a qualidade do teu conteúdo. Não adianta, conteúdo ruim não vai gerar resultado para você. Então, se preocupa muito em pensar no que é que você vai falar e em como é que você vai falar. A lógica do vídeo funciona muito bem, talvez seja o principal canal hoje dentro das redes sociais, mas não é o único. E tem gente que não sabe se portar bem na frente de câmera. Tem gente que tem dificuldade de dicção, tem gente que não vai falar tão bem, tem gente que vai travar, gaguejar na hora de aparecer no vídeo porque é tímido, e isso não tem problema, tá tudo bem. Pense no canal que é mais confortável para você. É texto? É foto? Falei muito disso no vídeo anterior. Então, pensa estrategicamente no tipo de conteúdo que você vai gerar. E aqui tem uma pauta muito importante na minha opinião. Não é o que você gostaria de falar, é o que o teu público precisa escutar. Não adianta você entrar com um tecniquez gigantesco para alguns tipos de discussão se o teu público compra um valor, um benefício perceptível para ele de uma forma completamente diferente. Exemplo, a gente conversou com uma empresa que vende economia de energia. E é uma empresa de engenheiros que tem uma mega tecnologia por trás e até agora toda a comunicação que eles faziam era pautada na técnica para fazer essa energia ficar mais barata. Agora, para o cliente final, em geral, ele está preocupado com duas coisas: confiabilidade do negócio e quanto que ele vai economizar no final do mês. O resto é conteúdo paralelo, não é o foco que a gente deveria dar para aquele perfil de público. É muito mais confortável para a empresa falar da técnica, mas para o cara que vai comprar, para a mulher que vai comprar, para o decisor, isso é o menos relevante em vários aspectos. Então, a gente tem que saber ouvir o nosso público para pensar em como é que a gente deveria se comunicar. Não é o que eu quero falar, é o que você precisa ouvir e quer ouvir de mim. Senão eu tô ferrado. Vou gerar um monte de conteúdo com engajamento baixíssimo e com uma base de fãs sempre muito pequena. Segundo ponto, e aí já entrando em tática, técnica, pesado de ferramenta. 3 redes principalmente, LinkedIn, Instagram e Twitter, trabalham muito bem com a questão das hashtags. As hashtags aumentam o alcance médio de um conteúdo gerado. Entender quais são as principais hashtags do teu setor e como é que você consegue costurar o teu conteúdo com cada uma delas é uma estratégia que faz mais gente te ver e, consequentemente, se o teu conteúdo é bom, mais gente engajar com você. Dá trabalho, é trabalho de formiguinha, de novo, de pesquisa, acompanhar, monitorar essa discussão de hashtags, mas quando a gente acerta e azeita essa operação, o resultado vem de forma exponencial. Não estou falando que você vai ter um crescimento, de novo, um boom bizarro, mas vai acelerar um pouco o teu trabalho. Pensa nas hashtags com carinho, principalmente nessas redes que eu citei, LinkedIn, Instagram e Twitter, tá? Outra discussão é o impulsionamento, mas aqui a gente tem que fazer com muito cuidado, porque impulsionar conteúdo é um ralo se você está fazendo da forma errada. Então tem uma discussão de como é que eu segmento o meu público e uma discussão de como é que eu direciono o conteúdo para ele. Tem gente que acha que pegar 3, 4 palavras-chave que tem a ver com determinado conteúdo ou determinado produto ou serviço já é o suficiente. Se você segmenta dessa forma, você está ferrado. Você vai gastar muito dinheiro, teu resultado vai ser muito pequeno e aí você vai ter um CAC, um custo de aquisição de seguidor ou de cliente, dependendo do que você está falando, muito, muito, muito alto. Minha recomendação aqui é microsegmente os seus conteúdos de acordo com quem você quer que escute aquilo ali para melhorar a tua conversão. Ou seja, quando eu faço um conteúdo focado em redes sociais, eu vou direcionar meu conteúdo para pessoas que estão pensando em redes sociais naquele momento. Seja essa pessoa empreendedora, um profissional de marketing, um social media e por aí vai. Mas eu preciso falar com ele sobre aquilo. E muitas vezes, por exemplo, eu posso pegar o tópico de como é que uma empresa de saúde
ou de bem-estar, uma clínica de estética, por exemplo, pode alavancar seus resultados por meio da comunicação digital. E eu segmento essa campanha, por exemplo, para donos de clínicas de estética. Mas eu não vou fazer só donos de clínicas de estética, eu vou escolher uma região específica. Eu vou falar de algumas referências de clínica de estética muito grandes que algumas pessoas podem seguir. Eu vou começar a microsegmentar esse conteúdo para ser mais assertivo. Quando eu falo de empreender e eu quero falar de tecnologia, eu posso focar meu conteúdo em um público baseado em startups. E se eu quiser amadurecer mais essa discussão de segmentação, se eu já tenho, por exemplo, uma lista de e-mails de pessoas que já compraram de mim ou que engajam com o meu conteúdo, eu posso criar públicos que a gente chama de lookalike, ou similares, que tem um perfil parecido com a minha base de usuários. Principalmente usando o Facebook aqui, a gente consegue fazer uma segmentação fantástica para esse tipo de conteúdo. Agora, se você quer impulsionar teu conteúdo, e escuta isso muito bem, não faça isso só para você ter mais seguidor. Porque aí você está mexendo com a tua vaidade e muito pouco com o teu resultado. Todo investimento tem que ter um propósito e uma expectativa de retorno. Que retorno é esse? Vai depender de você. O retorno pode ser ter uma lista de e-mails mais robusta, cadastrada, que você sabe que te ajuda a crescer tua base e a se comunicar melhor com o teu público. O retorno pode ser o acesso a um site específico com um formulário de cadastro. O retorno pode ser a venda de um produto ou serviço. Mas não deveria nunca ser só crescer like, ter uma publicação com muito engajamento, se não tem um retorno posterior. Por último, e também muito importante, a discussão de localização dos seus conteúdos. A gente tem hoje, principalmente dentro do Instagram e do Twitter também, um mapeamento de conteúdo gerado por região. E essas etiquetas de região funcionam muito bem no Instagram Stories, por exemplo, também nas postagens de conteúdo, e no Twitter também tem uma segmentação grande por localidade. Marcar onde você está quando você gera um conteúdo pode te gerar bons retornos se você trabalha primeiro com conteúdos regionais segmentados ou se você está em determinada região, por exemplo, fazendo um showroom temporário de um produto que você vende, sabe? Então, pensar e utilizar bem as etiquetas de localização podem te ajudar muito. Então falamos aqui de 4 ferramentas ou técnicas legais para você crescer tua base de fãs. Primeiro, qualidade do teu conteúdo. Segundo, hashtag em determinadas plataformas. Terceiro, impulsionamento de conteúdo, sempre com algum objetivo. E quarto, marcação de localização de onde teu conteúdo está vindo. Eu te garanto que com isso, pelo menos o teu alcance vai crescer. E aí, se você tem conteúdo bom e bem direcionado, tua base também cresce. Lembra sempre que esse trabalho é muito lento e exige um esforço e uma disciplina muito grande. Não adianta achar que crescer base de fãs é só botar dinheiro em algumas plataformas que botam um monte de robozinho dentro do teu perfil, porque quando você precisar de resultado, ele não vai vir. Pensa bem nisso, trabalha a tua base na hora que você for pensar em conteúdo. A gente se vê na próxima. Valeu!